Gente, está continuando aqui com a próxima fase, né? Próximo processo alquímico. Agora tem a ver com o elemento fogo, tá? E o ponto aqui é a calcináceo, tá? Na alquimia a gente chama de calcináceo ou calcinação, que significa basicamente a transformação de um sólido ou de um produto que se torna cal. E aqui o primeiro ponto simbólico essencial aqui para a gente notar é que o fogo, ao contrário da água, né, a água tem a ver com a dissolução para algo mais informe, né, algo mais fluido, né, a gente já falou um pouco disso. A água tem muito a ver com a perda de identidade própria, e por isso que a gente pode pensar no sono, né, como águas como um símbolo do inconsciente, do sono, do sonho, da própria morte, porque tudo isso significa uma perda daquilo que a gente era, né? Uma perda da nossa identidade. A gente de alguma forma é engolido por algo muito maior do que nós mesmos. E o fogo é o oposto, tá? O fogo tem a ver com uma solidificação, porque na alquimia, né, se a gente pensar nesse simbolismo, isso se aplica, vocês vão ver, de forma muito maior, né, do que a alquimia. Tá, isso é presente no simbolismo religioso de forma absolutamente ampla, mas na alquimia se diz que o produto final da calcinação ou do fogo é a cal. E a cal, o que é? A cal, simbolicamente, é aquilo que é utilizado para que se forjem construções sólidas. Tá, a gente pode pensar que o cimento, por exemplo, é feito de cal. Tá, E é isso, tá? Então o fogo está diretamente atrelado à identidade, e por existir a cal como subproduto, tá ligado a tudo que é construção sólida, a tudo que é a própria pedra, tá? A nossa identidade de forma geral, enfim. Um exemplo muito simples para a gente entender. A gente fala do fogo do nosso sistema digestivo. Isso existe uma simbologia de um fogo devorador, um fogo que devora os alimentos, e de fato o nosso organismo interiormente é muito quente, é quente como fogo e tal. Quando nos ritos sagrados, quando se oferece sacrifício, esse sacrifício é queimado, é jogado no fogo, né, como se aquilo simbolizasse de alguma forma uma digestão, tá? E, de fato, quando a gente come, quando a gente leva algum alimento para o nosso organismo e o fogo digestivo trabalha sobre aquilo, o que está acontecendo, de forma muito simples, é que algo que era exterior a nós, de repente se transforma na nossa própria identidade, né? Então, quando eu como uma carne, uma verdura, uma fruta, aqueles organismos que faziam, ou enfim, aqueles produtos, aqueles alimentos que faziam parte do mundo, de repente eles são transformados por um processo interior, misterioso, em mim. Tá? Eles são transformados na minha energia, são transformados no meu corpo, nos meus órgãos, né? Os meus órgãos vão se renovando a partir dos alimentos comidos, etc. E o que não era eu, de repente se transforma em mim. Tá? Então, essa transformação que está implícita aqui no fogo. Tá? E existem diversos símbolos do fogo, né? O sol pode ser um símbolo do fogo, os animais, né? O dragão pode ser um símbolo do fogo, a salamandra pode ser um símbolo do fogo, o calor, né? As coisas quentes de forma geral, obviamente, o próprio estômago, Shiva no hinduísmo traz esse elemento fogo, né? Um elemento de dança, ao mesmo tempo um elemento de fogo, né? Por essas questões intercambiáveis. E ao mesmo tempo, esse elemento fogo, por ter na cal, seu subproduto, ele também pode ser simbolizado pelas construções sólidas, pela pedra, pelo templo, pelo raciocínio humano no sentido de expressão do nosso ego. Tá? No sentido de, não, a gente falou da sublimação. Na sublimação, o ego é absolutamente transcendido. As faculdades racionais são transcendidas para que a gente se deixe penetrar, ou que a gente contemple uma inteligência que nos transcende infinitamente, tá? Essa sublimação. Aqui não. Aqui
tem a ver com a nossa identidade, com a nossa personalidade. E isso faz parte do processo integral, porque, como eu disse, são os gnósticos aqueles que negam esse elemento terreno, sólido, etc., tá? E que apontam a uma dissolução transcendente, em que, em última análise, a gente parece se perder de nós mesmos, né? Isso levado ao extremo. Alguns interpretam as religiões orientais nesse sentido, mas eu acho que tem tanto aí de simplificação ou de erro mesmo, muito, muito sério, inclusive. Agora, o gnosticismo, na acepção mais bruta desse termo, né, mais simplória, significa justamente isso, uma transcendência que nega todo esse aspecto material. E o fogo tem a ver, então, com identidade, com materialidade, com razão, com ego, com construção, com tradição, com desejo de poder, com desejo de domínio, tá? Então, como todos os símbolos, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Eu vou falar disso rapidamente aqui. No aspecto negativo, a gente fala, por exemplo, do fogo das paixões. Mas o que significa isso, se a gente for pensar bem? O fogo da luxúria, por exemplo, né? Das paixões de ordem libidinal. Basicamente é um fogo que deseja a apropriação do outro ser humano por nós mesmos, né? A utilização do outro ser humano para o prazer do próprio ego, né? Para um fim absolutamente egoísta. Então é o ego que está no centro. O fogo, nesse aspecto negativo, tem muito a ver com egoísmo, com essa egolatria, com essa, em última análise, com o autoritarismo, né? Então, sistemas de governo, pessoas extremamente autoritárias, estão centradas nesse aspecto absolutamente negativo do elemento fogo, que é o desejo absolutamente de dominar, de transformar, de digerir tudo aquilo que está ao seu redor para que passe a reproduzir a própria imagem. Então, enquanto a água, né, o elemento água, que tem a ver com as coisas mais fluidas, enquanto a água aponta naturalmente para a diversidade, para a completude, para as diferenças, para o louvor às diferenças, o elemento fogo, por estar intimamente ligado às coisas muito sólidas e à identidade, em última análise, aponta para uma rejeição absoluta do que é diverso, tá? Daquilo que não sou eu, daquilo que não são as minhas crenças, daquilo que não são as coisas com as quais eu sou familiarizado. Então, fogo nesse aspecto negativo significa basicamente uma negação do outro, de tudo que é diverso, seja outra pessoa, seja até o para-romântico amoroso, que se torna, em última análise, só um alimento para o próprio prazer, para o fogo libidinal. E, numa acepção mais ampla, significa um desprezo pela diversidade que só é vista como um material bruto a ser modificado. Exatamente o que a gente faz com os alimentos, né? Da mesma forma que um alimento que é exterior a mim, que é algo diferente de mim, é devorado por mim para que de alguma forma se torne eu. Exatamente da mesma forma, o fogo, no sentido mais amplo, social, o fogo do sujeito autoritário, etc., é o fogo daquele que deseja que o mundo inteiro seja digerido, ou seja extirpado das suas características próprias, para que passe a refletir o próprio sujeito, né? O próprio sujeito autoritário que quer ver o mundo como um grande espelho de si mesmo. E me parece, inclusive, que as imagens do inferno como fogo tem a ver, em última análise, com esse egoísmo muito disseminado, que é característica dos reinos infernais, em que, em última análise, todos ali são grandes centros de um fogo devorador. São grandes centros que querem devorar tudo e todos ao seu redor, e quando um faz isso, logo haverá outro que vai querer fazer a mesma coisa, e esse processo não tem fim jamais, tá? Então esse é o aspecto tenebroso do fogo. Agora existe também, obviamente, um aspecto redentor. E o aspecto redentor tem a ver com o fato de que nós mesmos podemos nos dar em sacrifício. Nós mesmos podemos nos dar
reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo os males das nossas próprias paixões, existe um fogo que combate o nosso fogo, a gente pode colocar assim, tá? Um fogo superior que combate o fogo inferior. E quando a gente se dá isso voluntariamente, a gente está basicamente seguindo o caminho ascético das religiões. E aqui o fogo se torna mortificação, aqui o fogo se torna dor, aqui o fogo se torna dor consciente, né? Dor, sofrimento vivido de maneira sábia, tá? E é muito comum, de novo, em todas as sabedorias tradicionais do mundo, essa ideia de que é o sofrimento que nos faz, é o sofrimento que nos fortalece, é o sofrimento que nos eleva. Nesse sentido, o fogo tem obviamente um caráter purgatorial, né? E a gente nem precisa acreditar em purgatório como uma realidade pós-mortem, né? Como é a doutrina católica, por exemplo, mas a gente pode ver nas nossas próprias vidas como de fato o sofrimento muitas vezes é o que nos torna maduros, né? Ou seja, é quando a gente se oferece voluntariamente, ou quando a vida vem a gente aceita, né? Acaba por aceitar, ainda que após muitas resistências, a gente acaba por aceitar sofrimentos muito grandes que destroem nossa idolatria, nossa autoimagem, etc. É que a gente consegue ser purgado, de fato. A gente consegue se dar voluntariamente a um processo por meio do qual tudo aquilo com que a gente se identificava e que, em última análise, não corresponde à nossa verdadeira natureza, ou seja, todo o nosso egoísmo, basicamente, todas as nossas paixões desordenadas, tudo isso é queimado nesse grande fogo purgatorial, e o que sobra, aí sim, é essa cal branca dos alquimistas, essa cal pura, purificada, e nesse processo o fogo se torna renovador, se torna um elemento em que a gente não é simplesmente dissolvido para que a gente comece o processo do zero, como é o simbolismo da água, mas o fogo retira da gente aquilo que é impuro e faz que o que sobreviva no final das contas seja a nossa natureza mais pura, mais verdadeira, mas é uma identidade muitíssimo sólida, uma identidade que não deixa de ser um ego, tá? É o nosso ego, mas é um ego renovado, mas é alguém, e a gente vai se referir a esse alguém como eu, tá? Isso não é aqui pelo fogo extirpado, muito pelo contrário. Esse é o verdadeiro eu, essa é a verdadeira natureza, mas é uma natureza individual, uma natureza pessoal. Então esse é o símbolo mais bonito do fogo. E me parece que essa dualidade, né, esse caráter mais bonito do fogo se relaciona muito claramente ao fogo do Espírito Santo, que é o fogo que renova, né? Se a gente pensa no Pentecostes, que fala que línguas de fogo desceram sobre os apóstolos, etc., a gente pode interpretar isso dessa forma. É um fogo que a gente pode dizer coroa todo o processo pelo qual os apóstolos já haviam passado, e aquela coroação dá a eles a identidade final, e dá a eles ao mesmo tempo a energia final de que eles precisam para sair pelo mundo, anunciar o evangelho, buscar almas, etc., porque essa acaba sendo a missão daquele que passou por todo o processo. Tá bom? Então acho que esse é o simbolismo do fogo. Aqui no livro existem muitas referências a Santo Agostinho, ele usa muito a imagem do fogo, a imagem da cal. Existem muitas referências a animais, tá? Então, como eu disse, né? Como o fogo tem a ver com essa digestão, muitas vezes ele é também simbolizado por animais, como o lobo, como o leão, tá? Isso pode vir no aspecto positivo e no aspecto negativo sempre, tá? Mas sempre com essa ideia de que animais que são predadores, né? Essa é a característica principal. Então, são animais que consomem aquilo que está ao seu redor. E isso pode ser terrível quando esse animal é o símbolo de um grande tirano egocêntrico que acaba digerindo o que há de puro ao seu redor e acabando com a pureza, acabando com a beleza, acabando com tudo aquilo que é diverso apenas para se autogratificar. Mas isso também pode, às vezes, aparecer no sentido redentor, né? de um animal que devora, sim, o que está ao seu redor, mas apenas para elevar aquilo que era impuro a um outro nível de pureza, ou aquilo que estava errado a um caminho de
de retificação, tá? O dragão é citado, as fogueiras são citadas, obviamente, são símbolos bastante óbvios, né? As línguas de fogo, chuvas de fogo de vez em quando aparecem em determinadas simbologias, salamandra, outros animais obviamente relacionados ao fogo, mas enfim, menos óbvios são, como eu disse, o leão, etc. Tudo que tem a ver com ira, né? Tudo que tem a ver com a ira e com com essas paixões mais raivosas, tem uma relação muito coléricas, né? O vermelho tem a ver com fogo nesse sentido, e de novo, a gente pode tanto pensar no sentido terrível, que é a ira pela ira, a ira puramente egocêntrica, como no sentido purgativo, que é a ira que vem como forma de correção, tá? E o que eu acho também interessante pensar aqui é como as coisas se complementam, né? Como essa grande integridade do caminho alquímico, do caminho da individuação, do caminho da santificação, a gente pode dizer, indo um pouquinho mais além, como ela se dá de forma muito complexa, né? E como esse elemento de rigor, de ira justa, de leis firmes, de busca de uma identidade verdadeira que passa pela purgação da nossa identidade falsa, ou seja, como a correção, e a correção que tem um elemento de violência, de dor muito forte, que tem a ver com fogo, né? O fogo dói, como isso está presente não pode ser desprezado, né? Como, enfim, muitas vezes a espiritualidade, principalmente a espiritualidade New Age, etc., parece querer abandonar esse lado da dor e do sofrimento e achar que o caminho espiritual é feito só de ascensão, só de sublimação e só de dança, né? Só de coisas assim. E o fogo está aí para mostrar que não. O fogo tem um último elemento, né? Que ele naturalmente se inclina para as alturas, né? O incenso, a fumaça, esse símbolo religioso tão rico, ela se dá por meio de uma queima, né? E essa queima que faz com que a oferta seja elevada a Deus, ou seja, parece que há aí uma sugestão simbólica de que sem o autossacrifício, sem a dor, sem o sofrimento, não há possibilidade em última análise de elevação, e o caminho passa por essa disposição interior ao autossacrifício, ao dar-se em oferenda, ao ser consumido por um fogo maior do que nós mesmos. E estar sujeito a isso e aceitar as consequências disso, por mais que sejam dolorosas e vão ser dolorosas. Tá? Acho que o fogo tem esse sentido final da gente saber que a dor vai fazer parte da jornada, e isso é absolutamente inevitável. Tá bom, gente? Na próxima parte aqui, vai ser a parte final, eu vou falar sobre a terra, tá? a coagulácio. Vou falar um pouquinho também sobre os outros 3 processos alquímicos, mas parece que sobre esses outros 3 a gente não precisa falar individualmente, porque eles permeiam toda a jornada alquímica, tá? Como deve ficar claro aqui. Tá bom, gente? Obrigado, até daqui a pouco.